Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde você aprende investimentos, finanças, educação financeira de um jeito muito simples. E hoje eu vou falar sobre ações, mais especificamente de uma ação, a Klabin. E por que eu vou falar dela? Porque ela foi uma das mais indicadas na carteira Valor, aonde ela mede ali quais são as empresas, as ações que são mais indicadas pelas instituições financeiras. A Klabin, ela ficou em quinto lugar. Foram 4 indicações. Teve indicação, vamos colocar aqui, ó. Teve indicação da Ágora, da Semicapital, da Modal Mais e da XP. Em quarto lugar ficou a PetroRio. A terceira, a segunda e a primeira eu vou contar no final deste vídeo. Até para se você gostar desse vídeo que eu estou fazendo, coloca aqui nos comentários, eu quero ver as outras empresas também, porque aí eu também vou fazer uma análise da quarta, vou fazer uma análise da PetroRio, assim como as 3 primeiras que eu vou contar lá no final, para você ficar aqui comigo e assistir todo o vídeo. Então faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like e ativa o sino para não perder nenhum vídeo aqui, que é só vídeo sensacional por aqui. Mas vamos lá, vamos falar de Klabin. A Klabin, ela foi indicada de 10 instituições financeiras, 6 recomendaram compra e 4 ficaram neutras, ou seja, ninguém colocou em venda. Então isso é importante. O preço-alvo em R$ 26,85 com um potencial de 14,5% de crescimento. Como eu não gosto só de ficar falando preço, ó, tá barato, tá caro, eu gosto que você entenda, porque quando você compra uma ação, você compra um pedaço de uma empresa, você precisa saber do que essa empresa faz. Fala, seu João, o senhor é sócio da Klabin. Ele fala, mas o que é Klabin? Ah, legal, sou sócio, mas não sabe o que a Klabin faz, qual que é a receita que ela tá dando, quem são os sócios da Klabin. Então é disso que a gente vai falar hoje, a gente vai passar um pouco do que é a Klabin e o potencial dela para saber se vale a pena ou não comprar a ação. Então a pergunta é, vale a pena investir em Klabin? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Primeiro, a Klabin, ela foi fundada lá em 89, se chamando Empresa Gráfica Klabin, por Maurício Freeman Klabin, que é um lituano. Então ele veio ao Brasil e criou essa empresa gráfica, que se tornou uma das maiores empresas brasileiras de papel e celulose, além de ser a maior exportadora de embalagens de papel do país. Se tornou ali uma gigante, quando fala em commodities, é uma das principais do Brasil. Ela opera 24 fábricas aqui no Brasil e uma lá na Argentina. E ela tem 4 unidades de negócio, começando aqui ó, pelo segmento florestal. Vamos falar, por exemplo, do eucalipto. Ela tem papéis, e a gente pode falar de papel cartão, cartões revestidos como exemplo, celulose do mercado, fibra curta, fibra longa e embalagens, por exemplo, uma caixa de papelão ondulado. Sabe aquela caixa de papelão ondulado? Entra aqui também, então são essas unidades de negócios da Klabin, que tem hoje um valor de mercado de 26,11 bilhões de reais. É uma gigante. E vamos olhar aqui para a ação. Hoje ela custa R$ 23,24. A gente viu que o preço-alvo está em R$ 26,85. Então, considerando desse preço R$ 23,24 para R$ 26,85, pegando a minha fiel escudeira aqui, ó, HP, 15% de potencial de alta pelos analistas que foram entrevistados pela carteira Valor. Olha só, o mínimo dela em um ano, 52 semanas é um ano, então R$17, ela bateu R$24, ou seja, ela subiu bem, né? Ela saiu lá de baixo e foi lá para cima. Dividend yield de 6%, analisando o balanço da empresa, o relatório que ele soltou. Então a gente também olhou um pouco aqui a apresentação de resultados da empresa. A expectativa é um dividend yield de 7%, ou seja, do quanto que ela tem do preço, ali você tira 7%. Então vamos falar aqui, ó, um preço de R$ 23,24, um dividend yield de 6,02%, a gente está falando aí de R$ 1,39 de dividendos, juros sobre capital próprio, ok? Valorização nos últimos 12 meses, a ação cresceu bastante, cresceu 24,28%, então está vindo numa alta, ou seja, dava para ter comprado melhor a R$ 18, porém ela subiu, mas o mercado acredita que vai continuar subindo. Aliás, o mercado não, os analistas que participaram dessa entrevista. Mas o mercado acaba também acreditando, eu vou explicar o porquê. Primeiro,
É negociado, você que não sabe, é Klabin 11. Quando é 11, tem vários fatores, por exemplo, o fundo imobiliário, mas uma delas é o que a gente chama de unit. Por exemplo, o Santander também é SAMB 11, é negociado como 11. Por quê? Na Klabin é uma composição de uma ação ordinária, que tem direito a voto, e 4 ações preferenciais, que têm preferência no recebimento de dividendos. Uma ON 4PNs formam ali uma unit da Klabin. Hoje ela representa 0,80% da composição do Ibovespa. Então ela representa ali um pedacinho do índice e ela tem um tag along de 100%. O que é isso? Olha só, a composição da empresa está aqui, ó, 45% das ações ordinárias são dos Klabin Irmãos, sendo 16% do capital total. Então vamos lá, eu quero comprar a Klabin. Eu quero investir nela, aliás, eu quero comprar o controle dela. E eu venho para a Klabin Irmãos, venho para o The Bank of New York, Monteiro Aranha, para BlackRock e faço uma proposta para eles. Olha só, eu quero comprar a posição de vocês aqui e eu pago tanto. Eu sou obrigado a dar o mesmo valor ou pagar o mesmo preço para os minoritários. Está aqui, ó, 64% são os minoritários. Eu sou obrigado a pagar esse valor para eles. Se eu ofereci R$20 por ação para os majoritários, eu tenho que oferecer para os minoritários. Isso é o tag along, ok? E por que eu falei que o mercado também acredita numa alta? Por conta do aluguel de ações. Isso aqui é muito importante e você consegue analisar. Que é o seguinte, quando tem uma taxa baixa, é porque tem poucas pessoas acreditando na queda da ação. E eu vou te explicar como que funciona isso. Se você acha que uma ação vai cair, eu vou dar um exemplo aqui, usando o meu bloco de notas, que eu adoro fazer isso. Se você acha que uma ação ela vai cair, por exemplo, a gente tem a ação da Klabin 11, ela está em 23 e 24. Eu acho que a ação vai cair, então eu acho que a ação vai lá para R$15. R$15. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Posso. Então vou vender Klabin. Só que para vender Klabin, eu preciso ter a Klabin. Então o que eu faço? Eu alugo Klabin de alguém que tenha, para poder vender, ok? Então, se eu acho que alguma ação vai cair e eu não tenho a ação, eu preciso alugar esse papel e aí eu vendo no mercado, tá? Então, é para isso que serve o aluguel, para eu poder vender uma ação que eu não tenho. Então, eu aluguei a ação Klabin e aí a ação está 23 e 24, e aí eu vou pagar uma taxa para poder alugar. Ou seja, a pessoa que é dona da ação na Klabin, ela não quer vender, ela vai receber uma taxa para alugar este papel. A taxa hoje está muito baixa, 0,07%. É extremamente baixo esse aluguel de ação. E vai lembrar que é um aluguel ao ano, então é 0,07% ao ano. O máximo aqui 1,07% ao ano, que é extremamente baixo. Então ninguém está vendendo muita ação da Klabin, alguém que não tenha a ação vendendo a ação. Porque quando faz isso, você corre um risco, né? Porque vai que a ação sobe, você precisa recomprar a ação. Por exemplo, vamos supor que aconteceu isso. Aluguei a ação da Klabin a 23, 24, ela foi para R$28. Ou seja, se eu aluguei, eu peguei emprestado, vendi no mercado a 23, eu vou ter que recomprar a 28. Então, além dos juros, que no caso é pouco, eu vou ter que pagar essa diferença aqui, ó, de 28 para 23 e 24. Vai ser esse o meu prejuízo aqui, ó, que é de 4,76. Então, se eu vender uma ação e ela subir, eu vou tomar um prejuízo. Agora, se ela cair, que é a intenção aqui, então de fato as ações da Klabin caíram, eu vou lá e recompro o papel a 15. Então, vendi a 23, 24, recompro a 15 e devolvo para o dono, pagando os juros do período, tá bom? Então é assim que é feito. Eu não posso vender um papel sem ter o papel. No final do dia, então vendi hoje. No final do dia eu vou ser cobrado para alugar esse papel no mercado, porque eu não posso dormir vendido sem o papel, ok? Então perfeito, aluguei Klabin, vendi, então isso aqui é o aluguel e como eu mostrei o aluguel tá com uma taxa baixa. Para vocês terem como uma ideia, como um parâmetro, eu vou mostrar aqui, ó, a taxa da Magalu. Magalu, muita gente está apostando contra, né? E olha só a taxa que está sendo cobrada para você vender as ações da Magalu. Aliás, para você alugar 17,82% ao ano.
Então você que quer vender as ações da Magalu porque acha que vai cair, você precisa alugar de alguém. Para alugar de alguém, está ganhando 17,82%, que o mercado está acreditando que a Magalu vai cair ou vai continuar em queda. Tem muita gente apostando vendido na ação. Então, por isso que é um indicador importante o aluguel que você tem que olhar. Certo? Então, falamos aqui da participação acionária da empresa, falamos do participação no Ibovespa. Vamos falar um pouco aqui da receita. A receita caiu um pouco. Então, a receita caiu lá de 5 bi para 4 bi no segundo trimestre, ok? O custo da empresa aumentou, tá? Quando a gente olha para o custo, teve a inflação que impactou as commodities. Isso fez com que o CAPEX, né, que é o custo ali para manter a operação, aumentasse, diminuindo ali a margem da empresa. Então, isso fez com que a receita caísse, o volume de vendas também caiu em toneladas, o EBITDA ajustado também recuou aqui, ó, principalmente quando fala de celulose. Olha a celulose aqui, ó, papéis e embalagem subiu, celulose caiu bastante, ou seja, é um momento que a empresa passa, é um momento difícil, tá? Um momento difícil. O setor não está tão bem, porém, são nesses momentos que aparecem oportunidades. Se estivesse muito bem, se estivesse no pico, se estivesse ali com custo baixo já, inclusive a tendência é que esse custo diminua, mas se tivesse esse custo baixo, as pessoas já entrariam, mas entrariam já num preço muito maior. A grande questão é a oportunidade de compra. No momento não está tão bom, só que é uma empresa bastante segura. Apesar de cair ali 15% a receita líquida, cair 27% o EBITDA. O que é o EBITDA? O EBITDA é o quanto que a empresa ela lucra antes de descontar impostos, juros, depreciação e amortização, ok? Que é um indicador muito importante para saber o quanto que a operação é saudável. Mas eu linkei aqui alguns pontos que fazem a Klabin ser positiva e por isso que as instituições estão recomendando. Primeiro, ela tem diversidade de produtos e flexibilidade. Ela é uma gigante, então ela consegue migrar. Então vocês viram ali que a celulose caiu, os papéis aumentaram, né? As vendas de papéis aumentaram, então eles podem migrar isso aí e aumentar a produção de papel. Então eles têm flexibilidade para mudar ali a rota quando preciso. Isso é muito importante, porque nós estamos falando de uma empresa grande que detém boa parte do poder, é a maior exportadora de papéis, então é importante ter essa flexibilidade e ela tem. Ela paga dividendos regularmente, então para você que gosta aí de dividendos, ela tem um fluxo de caixa bastante estável. Apesar de ter recuado a receita, o fluxo de caixa dela é muito positivo e deve continuar pagando o seu dividend yield de 7%. Ou seja, uma empresa saudável com potencial de crescimento e com dividend yield ali de 7%. Você que gosta de receber dividendos, é uma empresa ali que você pode pensar em compor. Não é uma das minhas preferidas, mas você pode compor. Ela tem uma dívida alta, quando a gente fala de alavancagem, é uma dívida alta, porém com um custo da dívida baixo. Isso é muito importante. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. O Brasil, em comparação ao PIB, ou seja, ao que ele produz, tem uma dívida muito menor que o Japão. O Japão tem uma dívida muito maior em relação ao PIB do que o Brasil. Só que a dívida no Japão, o custo é muito baixo em relação ao Brasil. O Brasil tem um custo muito alto de dívida. Por quê? O Tesouro, que são os títulos que o Brasil emite, tem taxas altíssimas. E o Brasil ficar devendo tem uma dívida em uma taxa muito alta. Enquanto no Japão é 1%, é 0,5%, 2%, no Brasil é 10%, 12%, 15%. Então não é só o tamanho da dívida que é importante, é o custo, ou seja, a taxa que essa dívida foi tomada, e da Klabin tem um custo bem baixo. Ela deu uma pausa em alguns projetos de crescimento, então como eu falei, é um momento ali que a empresa não está tão bem o setor, mas estão olhando para o futuro. Então para você que está olhando para uma ação para o futuro, ela acaba entrando nesse hall por conta disso. Logo, ela deve reativar os projetos de crescimento assim que ela ver uma melhora no cenário econômico e no cenário para a empresa, no segmento dela. O custo da empresa, como eu falei, cresceu por conta da inflação, então ela foi afetada por conta disso, e a gente está vendo um momento de juros altos para conter essa inflação. Então pode ter um impacto de ajudar a reduzir os custos da empresa. Expectativa de receita é cair, né, de 20 bi para 18 bi, isso aqui ano, então de fato deve ter uma receita menor, porém, como eu disse, as margens diminuíram, é um momento um pouco mais difícil da empresa. Ou seja,
compra-se. Costuma ter mais sucesso quando você compra uma empresa boa, que é o caso quando não está no momento tão bom. Preço sobre o lucro de 5,75 lá em 2022, ou seja, a gente pega o preço, divide pelo lucro, para saber o quanto que a empresa tem de potencial de crescimento. E claro que não se avalia só esse indicador sozinho, tá? É um grande risco avaliá-lo sozinho, mas que a gente consegue ver de ser barato ou caro. Quanto menor, mais barato. Porém, pode ser que não esteja barato, pode ser pequeno porque é ruim a empresa. E ao mesmo tempo, às vezes é alto, você fala, pode ser porque é caro, ou pode ser porque a empresa é muito boa e pode crescer muito mais. O que é isso? É o quanto que a empresa vale em questão de preço e ela paga acima do lucro. Então vou dar um exemplo aqui. O lucro de 20 bi no ano passado, aliás, o lucro não, isso aqui é a receita. O lucro de 4 bi no ano passado e o preço, vamos calcular aqui, ó, R$23. Então, um preço de R$23 por ação, vamos colocar aqui no nosso bloco de notas, um preço de R$23 por ação, o preço, e um lucro de 4 bi. Vou dar um exemplo aqui de 4 bi. Logo, o meu lucro por ação, aliás, o meu preço sobre lucro, vai ser aqui o preço 23, o lucro 4 de 5,75, que foi o exemplo que eu dei aqui. A tendência para o ano que vem, aliás, para este ano, é chegar a 12. O que é isso? É a ação podendo subir o preço e o lucro reduzido. Então, o que pode acontecer aqui? A Klabin, ela vinha aqui para um preço de R$25, ou uma potencial aqui de R$27, para ter um preço sobre lucro de 12. Vamos lá, 27 enter 12 divide, 2,25. Então, expectativa de lucro de 2,25 bi. 2,25 bi. Ok? Então, a tendência do preço-lucro da Klabin é aumentar. Seja pelo preço que tem potencial de crescimento, como a gente viu, seja pelo lucro que vai recuar. Então, o patamar do PL que está hoje é visto como uma boa oportunidade, por isso que não tem ninguém recomendando venda, mas sim só recomendando compra da Klabin. Ok? Então, pessoal, promessa é dívida, né? Promessa é dívida, já estava esquecendo aqui. Você que ficou até o final, vamos conhecer quais são as top 5 mais recomendadas na carteira Valor. Então vem comigo. E falando de expectativa de lucro, vamos entrar aqui, ó, na apresentação de resultados da empresa. Como mostrei aqui, a receita líquida recuou, o volume de vendas recuou e o EBITDA, principalmente quando a gente fala do setor de celulose, caiu bastante. Aqui um pouco da celulose, que eu falei da fibra curta e da fibra longa, do papel cartão, papel ondulado, aqui então mostra as linhas de receita. Um fluxo de caixa bastante estável da empresa, que eu falei, que eu citei, que é legal, para você que gosta de ter uma previsibilidade, um bom pagamento de dividendos, a empresa tem um bom histórico de pagamento de dividendos. A dívida líquida que eu falei, ela é uma dívida alta, né? Ela é bem alavancada, a Klabin, porém com custo de dívida baixo. Isso é importante quando a gente analisa uma dívida de uma empresa. E aqui tem um cronograma de amortização, quanto que ele vai quitar essa dívida. Aqui os proventos de dividend yield, então a gente vê uma boa perspectiva para 22, aliás, para 22 não, já passou, né? Foi bem em 22 e para 23 a expectativa é um dividend yield de 7%, então é o que eles projetam. Então você que gosta de dividendos, deve vir coisa boa para vocês. E aqui os projetos que elas estão, que eles divulgaram, né? Esses projetos que já estão em andamento, como eu falei, eles pausaram alguns outros projetos que iriam se iniciar, mas esse do Puma 2 eles estão mantendo, ok? Então aqui uma breve apresentação do que é importante sobre a Klabin. E agora sim, a gente vai mostrar quais foram as top 5 ações. Vocês que ficaram até o final merecem saber as top 5 ações mais recomendadas na carteira Valor. Como mostrei já, quinto lugar Klabin, quarto lugar PetroRio com 4 indicações, e em terceiro lugar Taesa com 5 indicações, Itaú com 5 indicações, a grande campeã Vale com 7 indicações. A Vale teve indicação da Ágora, do Banco Inter, Mirai, Nova Futura, Orama, PagBank e Terra Investimentos. Olha só, se você quer que eu analise cada uma delas, a PetroRio, a Taesa, o Itaú e a Vale, coloque nos comentários que eu vou fazer o mesmo resumo que eu fiz para a Klabin, para essas empresas também, para você aprender mais sobre o mercado acionário
e você começar a compor a sua carteira, a pensar ali de forma própria o que você gosta, o que faz sentido ou não para você. Curtiu esse vídeo? Então, não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, porque aqui eu vou trazer conteúdo para você todos os dias, de ações, investimentos, fundos imobiliários, de empréstimos, né? Como que faz uma tabela saque, price, financiamento de carro, enfim, tudo que envolver educação financeira é aqui, de um jeito simples e didático. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!